Ora então, um olá a todas e a todas que nos estão a ouvir neste momento, independentemente da hora e do local onde se encontram. Bem-vindos a este estúdio, bem-vindos a esta conversa com uma convidada muito especial hoje, que tive a oportunidade de já conhecer um bocadinho e fiquei assim, uau, vai ser uma conversa hoje que se calhar vai esclarecer aqui muitas questões, muitas curiosidades sobre uma instituição que também todos nós conhecemos e que já lá vamos. E antes de apresentar a nossa convidada, quero agradecer a pessoas que caminham connosco já há algum tempo, à Cátedra da Unesco, da Universidade de Lisboa, ao Grupamento das Escolas de Cidadela, onde estamos neste momento a gravar. Temos ali o Filipe atrás, obrigado Filipe, mais uma sessão aqui connosco. À Associação Interviver, à Empresa Dialógicos, à Old Go Chic, à Arte Vila, Casas de Campo, e também depois à Associação de Psicologia Positiva, Florescimento Humano e Societal. Também às quatro, a gente chama os 4 consultores que nos acompanham neste empreendimento do Pontos de Encontro. A professora Helena Marujo, a professora Fernanda Serra, a professora Paula Nobre de Deus, a professora Sara Ascenso, que respectivamente nos ajudam também no âmbito da saúde, nomeadamente da saúde mental, da cidadania, sustentabilidade e cultura e educação. Curiosamente, hoje vamos falar aqui também com a nossa convidada de hoje, vamos falar um pouco mais da questão da cidadania, de sustentabilidade e pela educação, que é também muito interessante. Então a nossa convidada de hoje, que nos traz aqui alguns projetos extraordinários, que eu pessoalmente não tinha ouvido falar, mas estive a pesquisar assim, achei muito interessante a forma como são cozinhados. E vamos falar com certeza deles, que vêm nesse âmbito, não é? Da cidadania, sustentabilidade. Sim, cidadania ativa, no fundo. Como formar cidadãos que possam transformar, de facto, o mundo hoje. Não no futuro, porque o futuro é hoje. Exatamente. Portanto, então esta pessoa que está aqui à minha beira é a Margarida Isabel, porque a minha filha é Isabel, e portanto eu gostei muito da Margarida Isabel Zoccoli, aliás. Zoccoli, não é assim que se diz. Nasceu em Portugal, é licenciada em Biologia, leciona, aliás, há 41 anos, já mais de 41 anos, não parece, ela começou muito jovem. É verdade. Atualmente está vinculada ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, mas já esteve. Posso tratar por claro que sim, por favor. Aliás, somos colegas, embora por favor, trabalhamos ambos na educação. Então, eu trabalho no Centro de Educação e Desenvolvimento de Pinamanique, que pertence à Casa Pia, de Lisboa. Envolveu-se, participou, coordenou inúmeros projetos e coordena vários projetos, sobretudo no âmbito da educação ambiental, da educação para o desenvolvimento e para a sustentabilidade, tendo trabalhos também publicados. Não é? Sim, portanto, sim. Aliás, se não me engano, estás também a fazer és doutoranda no doutoramento. Em alterações climáticas e políticas para o desenvolvimento sustentável. Isto também traz água no bico, né? Muito pano para mangas, não é? Estiveste requisitada também no Ministério do Ambiente e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Co-fundadora da cooperativa Vela Verde e diretora pedagógica da escola, com o mesmo nome, onde, através de uma metodologia italiana, criaste uma comunidade de aprendizagem com o objetivo de educar para o cuidado da terra e dos outros. Sim. Também fiquei curioso com este projeto. Sim, foi um projeto de famílias, foi muito interessante, sim. Foi um conjunto de famílias que fundou a cooperativa. Escolhemos a figura da cooperativa porque era a forma mais horizontal de gerir, onde todos tinham uma palavra. E começou por ser para os filhos destes pais, não é? Estas famílias, e depois as crianças foram embora e nós continuámos o projeto. Mas foi uma experiência que nos marcou. Mas não foi ligada à Casa Pia? Nada, não, era voluntariado. Era fora da... Íamos e para lá porquê Vela Verde? É o nome da metodologia italiana. Vela Verde. Também já reparámos que tem um sobrenome Zoccoli, não é? Zoccoli, de Nápoles. Já sei também, já fui investigar. Então, a fazer um doutoramento desde 2018. Exatamente, já há alguns anos. Também, se demorarem o tempo que precisam, maturam, não é? Vão lá maturando. Porque estando na escola e estou empenhada, e não só na escola, em outros projetos também, sobra pouco tempo e vai devagarinho, mas vai andando. Peças vão-se colocando, é como se fosse o Tetris, não é? As peças vão-se colocando.
E estás ligado, portanto, é no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Sim, exatamente. É sócia da Zero. Nós Sim, temos o convidado sim, aqui sim. recentemente, também o Francisco. Francisco, claro. Esteve Sim. aqui também, eu lembro-me de ti e dele. Sim. E também algumas outras ONGs. Participas Sim. ativamente em regime de voluntariado Sim. e algumas entidades e associações. Sim. És produtora biológica certificada. Como é que Sim, isso funciona? Sim, cultivamos, entre outras coisas, trigos antigos e que depois vamos moer a um moinho de vento em Monte Junto e fazemos o nosso pão. Que engraçado. Isso é outra coisa. Por isso é que o doutoramento vai devagarinho. É o seu tempo. São muitas coisas. Depois aqui na Casa Pia, aqui porque vamos falar da Casa Pia, ajudaste a criar e coordenas o projeto PM, parece Circular. quase Primeiro-Ministro, mas não, o que é que quer dizer PM? Pinamanique. Circular, participando ativamente na equipa empenhada na certificação do SED. O SED é a tal... O SED é Centro de Educação e Desenvolvimento. Pinamanique. Pinamanique. O Pinamanique que foi o patrono, se calhar o grande impulsionador ou organizador da Casa Pia. Uma das figuras mais importantes, sim. Que era o intendente. Exatamente. Na altura ali na altura do terremoto, 1755. Após o terremoto, fizeram a recolha das primeiras de algumas crianças que tinham ficado órfãos depois do terremoto. E a Casa Pia começou assim. 45, então já vamos em 285 anos para aí. Não, porque foi fundado em 1780, 15 anos depois do terremoto. Não é? Havia ali toda uma necessidade de, se calhar, dar apoio a uma almofada social sim, para dar uma resposta social. Ainda hoje é uma resposta social. A Casa Pia, sendo do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, diz ainda há pouco tempo a atual Presidente referiu isso com muito ênfase, é uma resposta social com a escola. Interessante. A resposta social com a escola, porque muitas vezes as escolas são respostas sociais e aqui é diferente, é uma resposta social, ou seja, portanto, é dado ênfase à parte social e complementado com a escola e com inúmeras atividades. A Casa Pia tem um conjunto de recursos inimagináveis para os jovens. Inimagináveis. Sabes que o outro dia fiquei perplexo, mas fiquei assim, se calhar a palavra perplexo é mais adequada. Quando começaste a explicar que a Casa Pia tem 5 centros, não é? 5, 6, tem ali, depois tem também uma resposta, tem uma quinta pedagógica, digamos assim. Portanto, é difícil enumerar, depois tem respostas para os jovens que estão em residência, portanto, que estão, mas só ali só em na sedes, zona. só em estes centros educativos, são uma série deles. Sim, Jacó Rodrigues Pereira, prioritariamente para jovens com surdez, mas também integra jovens sem surdez. O SED Pinamanique, onde nós estamos, que é só ensino profissional e tem algumas turmas de CEF, mas tem ensino profissional. Imagina, tem 19 cursos profissionais. Diferentes. São quantos? 850 alunos? Cerca de 800, sim, alunos formandos. Queria saber que tem um curso de relojoaria e relojoaria único na Península Ibérica, sim. Também fiquei a saber que os formandos saem dali. Muitos vão para a Suíça, sim. Outros não, mas muitos vão, sim. E estão bem. Sabes que há aqui uma pergunta que tinha aqui à frente, mas atalho já. Se eu for imagina um cidadão, um aluno de Sintra, por exemplo, posso chegar lá e bater à porta e quero me inscrever neste curso? É um dos problemas, é uma vantagem. Qualquer aluno de qualquer zona pode inscrever-se. Prioritariamente a resposta é para alunos com, de alguma forma, que têm necessidade dessa almofada social. Mais necessidade, e esses têm prioridade, mas qualquer aluno pode candidatar-se. Qual é a desvantagem? Temos poucos alunos da zona da escola. Portanto, os alunos vêm todos de longe. E, portanto, isso às vezes cria alguma dificuldade porque demoram muito a chegar, não é? Os transportes públicos às vezes. Mas todos os sedes funcionam assim, não são respostas só locais. Portanto, eu tinha ideia, e aí está uma ideia errada que se calhar
você que me está a ouvir, ou que nos estão a ouvir, se calhar também tinham essa ideia, que a Casa Pia tinha estes centros educativos que eram resposta a pessoas que estavam a residir ali, e que se calhar nem tempos foram, não é? Se calhar em tempos, Se calhar, mas agora, não sei, se não. calhar. Em alguns sedes, eventualmente, sim. Temos um sede no Rato, por exemplo. Alguns jovens moram. Agora, no nosso caso, São todos que é alunos ali externos. nas costas do Mosteiro dos Jerónimos, Uhum. eu creio que não há nenhum aluno que mora ali perto. Pelo menos assim que me lembro. Se existir algum, são muito poucos. Eles vêm de longe, muitos deles. Temos miúdos que vêm, sei lá, de Sintra, do outro lado. Até o ano passado havia um aluno que vinha de Setúbal todos os dias. Todos os dias. Venham o comboio, se calhar, da zona Venha metropolitana. vários, Não é? sim. Não, vêm de longe a maioria. Muito bem, já falámos do projeto então do PM Circular, que é, no fundo, como a primeira escola de lixo zero, já vamos explorar um bocadinho. Sim, Não é? sim. Também já falámos aqui um bocadinho da história da Casa Pia, que é uma história de... Eu hoje estava à procura dessa história e fiquei muito agradado de saber que houve momentos, e por vistos continuam a ser, sim. pioneiros em algumas áreas e muito visionários, ou seja, sim. naquele primórdio no tempo de lançamento, 1780 e até 1800 e poucos, Sim, antes de sim. aparecerem os franceses, que as suas para nos invadir, de alguma maneira foi uma escola visionária, Pioneira em pioneira muito, no muitos ensino aspectos, das não é? artes, no desporto, na língua gestual. Foi criada na Casa Pia. O ensino cooperativo, foi a primeira escola onde se experimentou o ensino cooperativo. E tantas outras. Tem sido pioneira em muitas áreas mesmo. E ainda hoje o ensino das artes em geral, música, temos ensino integrado da música em outras sedes, não no meu, onde eu estou, mas em outras sedes temos inúmeras respostas. Fantástico. Isso começou, se não me engano, no Castelo de São Jorge, não é? Sim, E foi a ali. primeira, sim, foi onde Chegaram os se franceses e instalou, disseram, isto depois- está tão bem organizado, vamos aqui assentar a Reais. É. E expulsaram-nos depois para Depois o esteve nos Desterro, não foi? Jerónimos, Depois veio para os Jerónimos, sim. E Foi ficando ali. foi ficando ali. ficando. Sim. Ora bem, então já fizemos um pouco esta contextualização também da importância da Casa Pia no contexto da grande metrópole de Lisboa, Exatamente. mas também que depois se propaga e pode contagiar, se calhar, outras zonas do país. Sim. Nesta educação e no papel da educação e formação das crianças. Também falámos um bocadinho já dos critérios de admissão, ou seja, a prioridade são para as crianças e jovens que tenham então algumas fragilidades fragilidades. sociais, socioeconómicas. Porque para além da escola também podem ter então têm espaços residências, não é? Sim, existe neste momento um grupo bastante mais reduzido do que inicialmente, porque é dada prioridade ao enquadramento familiar e, portanto, criam-se condições para que haja esse apoio, mas que as crianças e os jovens regressem à família. Só quando não é possível, então, existe a resposta também das casas, residências sim, com tutores. quando são mais, e quando são mais velhinhos, entram em regime de autonomização, onde têm um apartamento e, em princípio, em 2 a 2, fazem o percurso de se organizar autonomamente com apoio de retaguarda, sim. É muito interessante. Estava aqui a pensar que conheci algumas pessoas que foram casapianas. E grandes artistas também. Cidadãos muito interessantes naquilo que faziam, nos valores, na forma como estavam e depois o compromisso também social, ou seja, era como se sentissem, tinham recebido isso e depois devolviam numa grande reconhecimento generosidade. É enorme. Quando faço muitos encontros de ex-alunos, são os gansos, os ex-alunos da Casa Pia, e há sempre um reconhecimento enorme da importância da Casa Pia no seu percurso, sempre. É impressionante. Eu fico, às vezes, até emocionada com a... Porquê os gansos? Por acaso não sei. Eu creio que já soube, mas não me lembro agora. Que é curioso, que o ganso, o ganso é um animal que vive muito em comunidade. Às vezes eles gostam de estar muito em comunidade. Eles fazem milhares de quilómetros a voar
porque estão em grupo. Aliás, a forma de voo deles são copiadas pelas Forças Aéreas. Exatamente. E achei curioso o ganso. Sim. Ou seja, a força é o bando. O bando que se diz, não é? Se calhar, a família, sim, não é? Sim, o bando, sim. E achei mas, curioso. Pois não me lembro agora, se calhar, eu creio que já soube porquê, mas agora não me recordo. Mas são os gansos. Sim. Ok. Já falámos aqui da relojoaria, que tinha aqui colocada em letras garrafais também. Então, vamos voltar assim. Então, quais é que são os principais... Olha, antes disso, quais é que são os principais desafios da Casa Pia? Porque quando a gente tem desafios, a gente começa a trabalhar a cabeça, né, para arranjar soluções. Sim. Os principais desafios neste momento, eu creio mesmo que não são só da Casa Pia, são os desafios da escola em geral. Okay. Que espelha também uma sociedade? Sim, ou não? espelha, sim, claramente, sim, claro. É conseguir que os miúdos se sintam felizes lá e que encontrem um sentido para ir à escola. Essa, talvez, para mim, pelo menos, é talvez a dimensão que me deixa mais inquieta e mais angustiada, é não os ver felizes ali. Eu creio que a escola, como está estruturada, mas não só Casa Pia, como digo, a escola em geral, não está adequada. A escola mantém-se muito parecida com aquela que eu há 40 ou 50 anos vivi. E se calhar há 100 anos. E dá 100 anos. Esta escola, dos meninos sentados uns atrás dos outros a aprender tudo a mesma coisa, ao mesmo tempo, sim, ao mesmo ritmo. Método dispositivo, digamos assim, né? Muito dispositivo, embora hoje saibamos que existem projetos já que tentam fazer coisas muito diferentes, mas a verdade é que os objetivos são sempre iguais para todos. E isso tem a ver com a Revolução Industrial e com a necessidade de formar operários que não questionassem e que dessem todos uma resposta adequada perante um local de trabalho, uma função. Hoje não é isso que se espera de um jovem. Hoje os desafios, e então hoje em dia mesmo, são grandiosos. E precisamos que os jovens treinem desde pequeninos a sua criatividade, porque é isso que os pode salvar e que os pode tornar felizes. Porque se encontram. E hoje nós não estamos a conseguir, com esta estrutura de escola... Se encontram uns com os outros ou se encontram consigo mesmos? Próprios, em primeiro lugar. Que se reconhecem, que percebem qual é o seu potencial, que acreditam em si, que sabem que podem ir. Mas isso não é um estalar de dedos, nem acontece porque eu digo, olha, não te esqueças de ser criativo, não. Isso acontece no dia a dia, quando ele vai experimentando os erros e os acertos, e ele tem que ter essa margem. Quando nós temos um programa, um elenco curricular, e os obrigamos todos a chegar ao mesmo tempo, aos mesmos objetivos, a criatividade é que tem que ser completamente aniquilada. E nós eu sinto que eles estão, de certa forma, incompletos, porque não lhes damos espaço para eles poderem experimentar serem inteiros. E, portanto, hoje são miúdos muito passivos. E depois com os telemóveis, sim, então refugiam-se aí e fecham-se aí. E então refugiam-se no telemóvel porque não se sentem, porque podem não lhes sentir, interessa o que resto, está a passar. Mesmo quando não estão a olhar para o telemóvel, eles não estão ali, muitas vezes. Curioso o que estás a dizer. Ainda hoje numa aula eu cheguei à escola e temos ter a mesma experiência. E temos as mesmas experiências. Eu tenho, aliás, a minha direção de turma, e hoje tinha duas turmas, são a direção conjunta de 2 turmas, 2 cursos, um curso de profissionais técnicos de turismo e outro de serviços jurídicos. E então a educação física era a avaliação do módulo de ginástica, que estava já a ser preparada há uma série de tempo, e tinham tido umas atividades síncronas. E de repente percebi que eles não tinham preparado nada, que não estavam nada, e que não ligaram nenhuma à tarefa, aliás. Não. E um pouco a minha abordagem foi assim um bocado dura ali de repente, porque era a cara de examinador, hoje era o avaliador. E a conversa com ele, vocês não querem saber nada disso. E eles olhavam como que a anuir um pouco. Eles não querem mesmo saber. E eu estava aqui a ouvir-te. Não se importam. Porque nós não... Há um pedagogo, um médico, teólogo, Rubén Alves, já morreu, mas é brasileiro. Recomendo
a pesquisar um bocadinho e ouvi-lo. Ele tem livros lindíssimos, mas tem um vídeo pequenino onde ele diz: hoje nós não precisamos de ensinar nada, os professores têm que ser professores de espantos. Gostei da ideia dos espantos. E não é verdade? Que eles fiquem espantados. Credo! Que... What? Que é aquilo que os faz esquecer as Yeah, outras desliga, coisas né? onde estão. Ai, o professor disse uma palavra! Espantos. Olha, gostei dessa. E é bonito. Ele tem um livro que se chama Escolas, Gaiolas ou Asas? E o subtítulo é Escolas... Ruben Alves. Ruben Alves. Vou ter que procurar. Escolas que são asas não gostam de aves engaioladas. Olha, esse livro é muito... Ele encontra-se em PDF. É fácil. Ruben Eu Alves. recomendo. Vamos pôr aqui também depois o link por baixo no rodapé sim. desta gravação, deste vídeo. Não. Estava aqui a ouvir-te. Tenho uma mente um bocado lógica. Às vezes estamos a conversar, às vezes até os colegas de pontos de encontro, estamos a um assunto qualquer, um desafio, e a minha mente começa logo à procura das soluções. Como é que eu vou operacionalizar? Sim. Para já, procuro soluções, porque então o desafio é, descreveste o desafio, e depois as nossas mentes lógicas, que eu também sei que também tens uma mente lógica criativa, Sim. começam logo aqui. E que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode operacionalizar algo alternativo que possa trazer e que espantar, não é? Os americanos têm a deliver the wow. Wow! É mesmo. Awesome. E como é que a gente... E estava aqui a pensar nisso. Será que estes projetos... Um projeto que o sujeito se identifica, ou que seja dele, será que vai poder resgatar o melhor, ou identificá-lo, ou conectá-lo a si mesmo? A escola Vela Verde, a metodologia Vela Verde é isso mesmo. E depois tudo o resto onde eu me envolvo normalmente é com este sentido que eu procuro participar. A metodologia Vela Verde defende que as escolas, que os alunos sejam protagonistas ativos do seu processo de aprendizagem. E a verdade é que eu só aprendo o que eu quero saber. Não é? A verdade é essa. Todos nós. Não é? Ninguém aprende o que não quer. Mesmo que tenha o melhor professor do mundo à frente. Não é? Eu tenho que querer aprender. Mesmo que não me interesse muito, mas se eu quiser, eu aprendo. Totalmente. Não é uma questão só de gosto. Não é? Eu que tenho que querer aprender. E, portanto, nesta metodologia Vela Verde, a escolinha era um jardim de infância, portanto, a um nível muito... Mas trabalhavam por projeto. E como é que faziam? Os projetos saíam sempre da pergunta de uma criança. Por exemplo, estou-me a lembrar que tiveram projetos lindíssimos. Um deles, eles comiam sempre com uma velinha acesa para representar a comunhão e agradeciam a toda a gente, em cada refeição agradeciam a toda a gente que tinha contribuído para aquela refeição. Cantavam uma música e normalmente apagavam, um deles apagava a velinha com um sininho daqueles de apagar a velinha. Sim. Um deles apagava. E houve uma criança que disse: porquê é que o sininho apaga a vela? E a educadora disse: olha, porquê é que vocês acham que o sininho... Portanto, a primeira parte é devolver a pergunta. Porquê é que vocês acham que o sininho apaga a vela? E eles disseram muitas coisas, não é? Tem medo do escuro e morre, porque eram crianças muito pequeninas, não é? Tem um furinho e vai-se embora. Ou então, houve algum que disse fica sem ar e morre. Porque fica ali. Sim. A fase seguinte é, então vamos ver o que é que os cientistas dizem sobre isto. Porque já houve cientistas que fizeram esta pergunta. Os cientistas são aqueles que estudam, que são os curiosos. Fazem perguntas. Vão aos livros, no caso destes, são pequeninos, mas isto pode-se fazer para todos os níveis, só que a níveis de complexidade diferentes. As crianças iam àquelas enciclopédias visuais, porque não sabiam ler. Sim. Pronto, e lá depois fizeram a experiência da velinha, que tapada, que desaparece, e foi muito simples. Nós tínhamos sempre 4 festas por ano, que eram na mudança das estações. Portanto, celebrávamos com as famílias a mudança de cada estação, os ritmos da estação. E em cada festa as crianças mostravam os projetos que tinham feito nesse período anterior. E nessa explicaram o que era o vácuo, porque o copo ficava agarrado. Sim. E houve um pai que disse: o vácuo, não estou a perceber o que é o vácuo. Oh, não estás a perceber, é assim.
hoje essas crianças, eu tinha lá, nessa altura tinha lá a Sim. última filha ainda, ela não se lembra exatamente o que é o vácuo, Sim, ou sim, seja, sim. Mas aquilo foi mas impactante. todas elas, e as crianças que fizeram este jardim de infância, embora pequeninos, mas é uma altura determinante da vida de uma criança. Todas as crianças que passaram por ali têm um pensamento estruturado e acreditam que podem chegar à resposta das suas questões, consultando a ciência, Pronto, depois concluíam, então, olha, os cientistas disseram isto e eles concluíam, afinal, então a resposta à vossa pergunta inicial é esta. Fica sem ar e morre. Porquê? Porque a chaminha precisa de oxigênio como nós. Pronto. E depois há sempre essa moral, essa ponte, né? Sempre o final, não é? E depois fazem coisas. Pronto. E havia imensas, mas saía sempre de uma pergunta de um deles. E depois todos eles procuravam dar, depois ficavam curiosos para ver então, qual era a resposta certa, ou qual era a mais próxima. Sim. Pronto. E essa é a forma que eu acredito que nós possamos voltar a conquistar os miúdos, é colocá-los a resolver problemas reais. E hoje temos muitos. Hoje a escola tem muitos problemas. Problemas não é no sentido de coisas más, é coisas para resolver. Soluções, encontrar soluções para questões. E nós temos que chamar os jovens ao nosso lado a resolver, até porque eles são muito mais criativos do que nós. Se nós damos asas, o Ken Robinson diz que a escola mata a criatividade. Isso é outro. Pois, há determinadas estruturas da escola. Mata a criatividade, porque se nós lhe damos ali as balizas, estamos sempre a balizar, nós já lhe damos limitar. o conteúdo, que interesse é que tem. Hoje estava no bar lá da nossa escola, ou seja, fui lá tomar um cafezito, e na altura estava com uma professora de filosofia e falámos exatamente disto, ou seja, qual é o nosso papel na escola, qual é que é com os miúdos, mas eles não querem saber, portanto, se calhar temos que fazer de vez em quando como é que dizia o Ruben? Ruben Alves, professores de espanto. Professores de espanto, criámos esse espanto, apanhá-los desprevenidos e de repente fazerem, ou fazermos quase o pino, entre aspas, no sentido de desenvolvermos o espírito crítico, que o professor está a falar, é isso. É desenvolver a capacidade de olhar em perspectiva. Desenvolvemos o espírito crítico se de facto, intrinsecamente, ele quiser criticar, ter uma opinião sobre. E para ter uma opinião sobre, ele tem que se envolver num assunto. Exatamente. Não um assunto que lhe interessa e diga-lhe não vamos uma coisa. simular, às vezes fazemos isso, não é? Fazemos simulações de debates ou simulações. Eu fiz uma simulação quando foi a COP. Foi a COP 29. Sim, foi na COP 29, a Conferência das Partes, a Conferência do Clima. E fiz uma simulação entre os países do Hemisfério Norte e os países que reivindicavam direitos, não é? Porque os países do Hemisfério Norte vão buscar recursos ao Hemisfério Sul, não é? E depois troquei-os. Agora argumentem. Foi interessante, mas apesar de tudo era uma simulação. Era a fingir que são isto, ou a fingir que são. Brincavam pelo meio. E eu senti isso. Eu disse, sim, serviu um bocadinho para eles se colocarem no papel uns dos outros, mas é preciso eles ajudarem, porque os miúdos são muito críticos. E achas que é fácil a gente descobrir isso? Basta olhares para a escola como se fosse uma cidade ou um bairro. O que é que podemos melhorar aqui? Então vamos embora. Como é que podemos... Porque os miúdos são muito críticos. Não há isto, não há aquilo, isto não funciona, estou farto disto. Tu quando não estás na aula com os miúdos, depois andas pelo recreio, também andas pelo espaço e sentas com eles e perguntas. Sim. Eu circulo muito. Porque às vezes estás ali sentado e perguntas e estás a lanchar com eles ou qualquer coisa. Circulo muito e eu preciso já viste perceber... as coisas que eles dizem, não é? Sim. As coisas... E eles têm sempre e olham uma para ti assim palavra uma dizem, esta é diferente. E outra coisa é cumprimentá-los. Pelo nome. Às vezes conheço, outras vezes eles são muitos, não é? Eu não conheço todos, mas bom Mas dia, conheces, boa tarde, porque eles estão todos em silêncio, não é? Cada um passamos e eles estão cada um no seu dispositivo. Bom dia. Eles olham assim, bom dia, mas respondem todos. Quando não respondem eu vou lá, bom dia. Bom dia. Quantas pessoas lá na tua escola fazem isso? Como tu? Não sei, não me interessa. Não acho importante. Acho Hoje que falamos da regra do Pareto, né? Atenção à regra do Pareto, de Pareto. Né? Fala-se que é de Pareto, mas foi outro,
um economista, aliás, o Pareto era economista italiano, Sim. italiano, de idade. Sim. Falava nesta relação de 80-20, ou seja, Sim. 20% das pessoas, se calhar, produzem. 20% produzem 80% dos produtos, digamos assim, ou consomem 80% dos produtos. Consomem. 20% de, imagina uma empresa, os 20% dos produtos que são vendidos representam 80% da faturação. Portanto, toda essa. Sim. E às vezes ponho-me a pensar, quando estou, naqueles dias que estou mais desanimado, assim, pá, este dia, lembro-me quantas pessoas eventualmente toquei naquela turma. São 30. Mas será não que não é muito 20%? importante. Tocámos 20%. Eu acho que não devemos pensar. 6 alunos. Eu acho que não é muito importante pensar nisso. Às vezes anima-me. Às vezes Sim, anima-me porque é como sim. se fosse um fermento. Ou seja, eu Sim. penso naquele pão que tu, do trigo que vais. E o sim, pão que vais amassar. A gente precisa pôr um bocadinho de fermento. Sim, Então, sim, sem dúvida. qual é o fermento aqui na. Porque muita gente pá, não quer saber. Mas não Determinado podes- assunto. eu Determinado assunto. Porque noutros, se calhar, até sim, querem, sim. não é? Eu percebo que te detenhas a gastar tempo sobre isso, mas não é muito útil. Eu acho que o que é útil. Não, a questão é que eu também não sei quais é que são os 20% e então vou ficar Sim, com todos. não, não é? exatamente, é isso mesmo. Então é fazer, eu não me discrimino. É fazer. Porque também sei que às vezes, em alguns assuntos, no assunto A Sim, certo, é uma certo, parte, claro, o assunto B já é outra claro. e viajamos muitas vezes de assunto para assunto, não é? É. É que é interessante. Como colegas, não é? Colegas, se pensarmos, mas se os colegas não, nem todos se. Faz parte. Não é importante. Os que vêm são bem-vindos. Porque também há projetos em que aquele que não estava tão interessado, noutros já está. E é a foi riqueza da e instituição. foi por isso que acabou por sair essa expressão enorme de projetos. Quando Vocês não estão a ver, mas a gente vai colocar aqui por baixo, vou falar com o Rosário, mas temos aqui um projeto, depois vocês vêm aqui, ou seja, parece quase uma flor, aliás, parece um sol aqui, não? Comitê. É um sol. Vocês depois vão ver esta imagem. Tens então comitê. O Comitê Lixo Zero, isto porque nós começámos, nós tivemos um desafio do Instituto Lixo Zero Brasil. E aconteceu de uma maneira... O que é isto, lixo zero? Explica lá melhor. Não estou a perceber nada disto. Mas quero saber. Lixo zero, no fundo, é tratar os resíduos, reduzir a sua produção, reduzir os indiferenciados a 10% no máximo de todos os resíduos que produzimos. O indiferenciado é o que vai para aterro e que vai para ou para aquele incineração. Okay. Ou seja, que é perdido. E vai ficar ali a apodrecer, fica ali, não sei onde. Lixo é recurso. Aliás, o Stefano Mancuso é um botânico muito interessante. Ele italiano diz também, que... não Mancuso é italiano. É. Stefano Mancuso. Ele tem uma expressão que eu acho muito pertinente. Nós hoje transformamos recursos naturais em lixo. As cidades é isso que fazem. Quando nós temos recursos, aliás, não são só naturais, porque hoje já há muitos recursos que são... Recursos naturais em lixo. Em lixo. Porque mesmo quando fazemos grandes eventos, eu agora ontem passava numa grande superfície, imensos fatos de carnaval, imensos, não se vão comprar todos. Alguns se calhar vão ficar para o próximo ano. Mas muitos são lixo. A maior parte daqueles, os miúdos vão vestir e vão usar se calhar uma vez. E vão usar uma vez e depois se calhar é lixo, ou porque se rasgam, porque são de má qualidade, porque são baratos, porque são de má qualidade, e transformam-se em lixo. E nós temos que repensar, aliás, eu dizia-te os R's. A gente ouve falar na política dos 3 R's. Mas esta senhora que está aqui... Não, esta senhora, a escola... A escola... Não, mas tu me dizer 7 R's. 7 R's. Numera lá, então. Eu posso dizer, não sei se os consigo saber todos de cor, mas vou dizer. O primeiro sei o primeiro, que é o repensar. Repensar o que fazemos. Tudo. Portanto, se eu vou comprar, por isso se calhar vale a pena adaptar um fato qualquer e fazer e poder depois readaptá-lo, ou então se compro um ou repensar, agora estou a fazer a compra, repensar tudo. Okay. Exatamente, porque na escola repensamos tudo, ou estamos a repensar, porque isto é um processo, como a escola é muito grande, é um processo muito, muito complexo e temos 19 cursos, cada um com resíduos próprios, não é? Mecatrónica automóvel, a estética e o cabeleireiro, tudo tem resíduos muito, muito próprios. Nós temos que cuidar de cada um desses resíduos de forma muito atenta e técnica. Portanto, precisamos de ajuda técnica também.
Repensar. E os R's é o repensar, é o reutilizar. Eu posso Recriar, descobrir aqui, certamente. não Reduzir. recriar, não, é o reduzir, sim, o reduzir, reciclar. Eu já te posso dizer Ok, os ok, R's ok. agora assim de repente Está bem. está-me Mas a fiquei falhar curioso, aqui pensei, mas alguns, eram sim. 3, agora são 7. Não, são. E depois o último é o root é compostar. Root de compostar? Root é Root, ok. do inglês, Ok, e é o compostar, é o devolver à terra ok. toda a matéria orgânica que nós consumimos. Que normalmente misturo. Quando é que é lixo? O que é lixo? É quando eu misturo matéria orgânica com plásticos ou com. Pois. E fica logo um nojo. Pois, nem Começa dá a para o cheirar fio. mal. Pois. Mas o que cheira mal é porque eu estou a misturar coisas que não são para misturar. Se eu separar em condições, eu então ponho as embalagens no amarelo, ponho o papel que não tem gordura no azul, Porque ponho o o papel basta ter castanho. gordura já. Se tiver gordura, vai para o compostor, vai para o castanho. Pode ir para o castanho. É. E, portanto, Que não é indiferenciado, portanto que não é para esse compostar. indiferenciado, vai ser devolvido à terra. Se nós separarmos tudo o que temos que separar, o que ficamos, e se pensarmos naquilo que adquirimos, o que fica de indiferenciado nem chega a 10%. Ok. Então o E objetivo é fazer isso chegar a em esse casa, indiferenciado de 10% só. Tudo É. o resto é para separar arranjar devidamente. Se é outro. eletrónico, vai para o ponto eletrão. Um dos nossos projetos são os miúdos de informática, de sistemas, que vão ver se têm arranjo, porque as pessoas às vezes colocam pequenos eletrodomésticos com uma avaria pequenina, mas não têm onde arranjar, fica mais caro arranjar. Eles veem se têm arranjo, fica numa bolsa de eletrodomésticos, depois é doada. E se não tiver arranjo, então tiram algumas porque peças. Muitas vezes arranjar é isso. E pessoa, vou gastar aqui exatamente. 50 euros para arranjar uma coisa que custa. Que é justo, compro uma nova que custa justo, 55. Sim, exatamente. E portanto, esse é um dos subprojetos, digamos, para tentarmos ser lixo zero, porque não existe ainda a certificação. Eu conto só a história porque é justo contar como é que nós começamos. Eu conhecia já o Rodrigo Sabatini, que é o grande fundador do Instituto Lixo Zero Brasil e é um dos grandes líderes mundiais em lixo zero. Já tinha ouvido uma conferência na Maria Granel, que é uma loja a granel biológica, a primeira loja lixo zero a granel e biológica, mas que existe em Lisboa duas lojas. E tinha havido lá uma conferência, é muito mais do que uma loja, é um projeto um projeto pedagógico muito interessante. E eu tinha ouvido já o Rodrigo Sabatini numa conferência lá. E depois, entretanto, veio a pandemia, e a Eunice Maia, da Maria Granel, disse-me, porque entretanto o Rodrigo ia a caminho de Itália, ficou preso em Lisboa, fez escala em Lisboa, já não pôde ir para a Itália porque começaram os confinamentos. E a Eunice Maia ligou-me a dizer, olha, como sabia que nós tínhamos interesse nestas questões, mas ainda não tínhamos assim um projeto tão estruturado, disse-me, olha, o Rodrigo está cá em Lisboa, está retido, portanto tem que ficar aqui uns dias até conseguir voo para regressar ao Brasil, não queres que ele vá ver a vossa escola? Eu disse, quero que venha ver, mas gostaria se calhar que ele fizesse uma conferência sobre o lixo zero. E ele fez uma conferência. E foi aí que ele explicou o que é o lixo, o que é não existe deitar fora, porque não existe o fora. Nós estamos aqui todos no mesmo, não é? No mesmo planeta, não há fora. Pois, exatamente. Não existe deitar fora. Não conseguimos chegar ali ao fim do planeta, como aquele livro, o filme Os Deuses Devem Estar Loucos, não era? Que estava à procura. Exatamente. É aqui, mandou a garrafa exatamente. de cola lá para baixo. Não é esse limite. E como não existe deitar fora, nós temos que gerir, se produzimos o lixo, temos que o resolver. Ou então é melhor não produzir, e é por aí que começam os erros. Ele fez a conferência e a partir daí fez uma palestra para alunos e professores e a partir daí ele disse, vocês lançou-nos o desafio, queremos ser uma escola lixo zero? E nós dissemos, queremos. Não havia, o Brasil já ia certificar a primeira escola, já tem várias escolas lixo zero, mas não existia ainda a certificação europeia escola lixo zero. Foi aí que nós começámos a nossa relação com a Associação Zero, que é quem representa uma das entidades que representa Portugal na Zero Waste Europe, que certifica
municípios, empresas e eventos. Mas também não tinha a certificação de escolas. Ok. Então nós pedimos que repensassem isso. O representante da ZER nas Eurowaste Europe levou o nosso pedido e então ficou acordado que nós ajudaríamos a desenhar o processo de certificação Escola Lixo Zero, que será um processo depois, acredito eu, para toda a Europa, mas que está a ser desenhado com a nossa escola. Quer dizer, é engraçado. Há bocado falámos do visionário, do visionarismo que esteve, a visão que esteve no início da Casa Pia, 1780, Exatamente. e agora novamente um projeto um projeto pioneiro, é verdade. E portanto, a partir daí surgiu o projeto que é o que estás aqui, a ver. Surgiu o projeto dos eletrodomésticos. O projeto agora, o filho mais recente, é o da moda circular, que estão agora 2 turmas empenhadas mais nesse setor. Temos a compostagem. Moda circular está aqui. Veste bem e reusa melhor. Partilhas e trocas de roupa e acessórios. E estão agora a montar o seu cantinho para depois poderem expor as roupas que nós vamos levar. A compostagem dos biorresíduos, que é o compostor. Depois celebramos as efemérides, os dias, dia da árvore, o dia da terra, Temos um laboratório de bioplásticos também, porque temos um FAB. O FAB é um laboratório de prototipagem, onde nós experimentamos protótipos onde foram lançados bioplásticos de café, de banana, de casca de banana, de casca de ovo, de casca de laranja. Bioplásticos, isto é, ter um saco que eu possa... Sim, se ele ficar abandonado, transforma-se em resíduo orgânico, não tem daí o lixo zero, ou seja, é devolvido à terra. É, devolvido à terra. Temos um programa com a EPAL de gestão sustentável da água. Instalaram-nos uma bica de água, um chafariz, e para promover a utilização da água de rede pública, para se reduzir o consumo das garrafas. Os dias R são dias em que nós vamos, ainda hoje estavam lá colegas a fazer uma limpeza numa zona, e as limpezas não são antes de chegar a uma obra, se é preciso uma obra, antes de chegar a empresa para fazer a obra, nós vamos lá separar tudo o que é possível separar, reutilizar. Porque senão, se chegam com máquinas e levam aterros novamente, não é? Nós estamos. Quer dizer, tiram dali aquele lixo e colocam noutro sítio. Exato. E transformam em entulho. E nós tentamos, por exemplo, tivemos um ginásio que ardeu há uns anos, que é a fotografia que aparece aqui, sim. E ficou o chão todo cheio, como ficou depois de ser apagado o incêndio. E as madeiras tinham por baixo umas borrachinhas, quadradinhos, e nós estamos a separar essas borrachinhas todas. Com essas borrachinhas vamos fazer pavimento na horta, e as madeiras servem ou para arder, eventualmente, ou para fazer algumas construções. Estamos com a preparação com a Faculdade de Ciências, uma mini floresta. Floresta comestível. Misturam-se árvores de fruto com outras árvores, que é a forma mais natural de se construir uma floresta. Floresta natural é assim, nós é que depois criamos só árvores de fruto de um lado, só árvores de produção do outro, exploração, não é? E na natureza elas estão juntas e alimentam-se umas às outras. Já falaste na horta biológica? A horta orgânica que temos lá, sim. Construção de canteiros através de reaproveitamento de materiais. Lá está, nós fomos buscar madeiras ao incêndio e conseguimos fazer canteiros com essa. E forramos com uma tela que fomos buscar a um grupo onde nós estamos, que é um grupo de telas publicitárias. Quando retiram aqueles grandes telões da estrada, colocam nesse grupo e dizem: tenham um telão para doar. E nós vamos lá, quem chega à frente diz: eu quero. E vamos lá buscar. São aquelas telas gigantescas. Aquelas lonas, não é? Aquelas lonas. Exatamente, lonas publicitárias, exatamente. Yeah. E fomos já buscar 2 vezes. E depois isto é o cronómetro a dizer que já estamos a chegar aos 40 minutos. Pronto, depois no laboratório de bioplásticos, dos plásticos, porque temos 7 tipos diferentes de plástico e nem todos são recicláveis, e portanto como assim? É importante, há 7 tipos diferentes são ligas plásticas que não se podem misturar. E portanto nós colocamos todos misturados, não há problema nenhum.
Mas depois nos ecocentros eles têm que ser separados e só alguns é que podem ser reutilizados. Tu outro dia falavas-me de um que não convinha, que era mesmo tóxico. Isso é o acrílico, não é bem um plástico. O acrílico é um problema gigante. Nós usávamos muito e a partir do momento que tivemos noção da toxicidade do acrílico, neste momento nós mas não foram os acrílicos quando foi a pandemia que se punham em todo lado? Não eram os acrílicos? Vamos ter que os reutilizar até ao limite. Quando foi a gestão da pandemia, e as telas a ideia era haver uma prevenção, mas depois claro que sim, foi tanto lixo que se fez, tanto e as telas dos campos dos estádios de futebol, tens ideia? Que se forravam, como não havia público, forravam-se a zona dos assentos com telas. Nós no grupo tínhamos tela de 50 metros por 10 para doar, telas de 100 metros por 10 ou por 20 para doar, porque depois eram retiradas, eram telas publicitárias, eram retiradas. Exatamente, já passou lixo. E então vocês aproveitavam para fazer... Algumas sim, fomos lá buscar algumas. E depois temos um projeto de melhores escolhas alimentares, porque temos um curso de cozinha e pastelaria, um curso de restaurante-bar, e portanto os miúdos concorreram aos chefes circulares, que são também a Coepal, e temos um projeto com Ciência Viva também de Food Shift Pathways, que é um projeto sobre os sistemas alimentares para repensar o impacto que tem a alimentação que fazemos. E pronto, acho que já demos a volta. E os eletrodomésticos. Já temos o interessante deste projeto que vemos aqui, então, é esta integração, neste sentido. Então, o interessante, eu acho, é essa sensibilização, qualquer que seja a área. Se nós olharmos para o nosso lixo, para o lixo da nossa casa, se nós fizermos a monitorização do lixo da nossa auditoria, no fundo, olharmos e nos dermos ao trabalho de, durante uns dias, não deitar fora e depois olhar e ver o que é que eu daqui posso reduzir, posso substituir, posso comprar outra coisa, criar uma alternativa. E hoje há muita informação a circular. Toda a nossa vida vai ficar mais equilibrada e mais sustentável, no fundo, não é? Mais viável, porque neste momento o planeta já percebemos que é um sistema e portanto está tudo ligado, está a gritar, e nós temos que ter noção que está tudo interligado e que nós estamos, há bocadinho dizias que nós contagiamos-nos uns aos outros, e é mesmo isso. Nós somos, diz o Immanuel Kocha, que é um filósofo, diz que nós somos o contágio perpétuo uns dos outros, porque estamos sempre a trocar. É verdade. E nós somos parte uns dos outros sempre, não só humanos, mas com toda... Isso é engraçado que um dos objetivos desta nossa conversa e aqui o ponto de encontro, este nosso podcast, exatamente é ir buscar situações, projetos, pessoas que dá uma maneira de nos e vos aí em casa dizer, afinal, existe alguém também como eu, ou que se preocupa, ou que se ocupa de aumentar a qualidade na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, incluindo o planeta, incluindo tudo isso. Dar sentido à nossa existência, no fundo, aqui. O que é que nós andamos, afinal, aqui a fazer? Não é? E isso faz-nos felizes, eu acho. Não é? Se encontramos um sentido... O que é que te motivou a entrar na Casa Pia? Olha, motivou-me a população que existe na Casa Pia. Porque eu sinto que o retorno é muito grande. É muito grande. É muito difícil às vezes, porque nem sempre são meninos fáceis, não é? Meninas. Nem sempre são muito fáceis, porque às vezes têm vidas muito difíceis. Sim, uma altura que era separado, não era? Não, sim, mas agora é tudo. Okay, tudo junto. São meninos e meninas, muitos deles com vidas muito difíceis, mas que têm corações muito grandes e o retorno é muito grande. Eu não consigo... Já pude ir trabalhar para outros lados e depois voltei porque tinha saudades desta entrega que é mútua, não é? Tinha aqui uma questão aqui. Que mensagem a professora Margarida gostaria de deixar para a sociedade sobre a importância da Casa Pia? Olhem bem, descubram o que é que a Casa Pia tem. A Casa Pia é um sítio muito especial, é uma escola muito especial. Nós recebemos muitos professores Erasmus mais que vêm visitar a nossa escola, porque ouviram dizer, alguns até vêm porque outros colegas tinham vindo de outros países e quiseram. Houve uma vez uma professora italiana
que me segurou assim nos braços e disse: tu tens noção que uma escola como esta, se não é única no mundo, há muito poucas? Porque a nossa escola parece uma cidade com tanta diversidade de cursos e de... Qualquer pessoa, esta pessoa que nos está a escutar neste momento pode Claro chegar que lá e sim. dizer: eu posso visitar a vossa Claro escola? que sim, é combinar e nós fazemos uma visita com todo o gosto. Com todo o gosto. Porque também gostamos de ouvir os outros e de trocar, porque também nos inspiramos noutros, não é? Nós não... Eu hoje, quando estava a ler a história da Casa Pia, fiquei, eu quero conhecer mais esta casa, quero Sim, conhecer esta sim, escola. é E depois incrível, contigo outro sim. dia e hoje. É uma escola incrível. E hoje é incrível, o tempo também é rodar. Neste pois. momento já ultrapassámos aqui os nossos 40, estamos dentro dos 45 minutos. Portanto, resta-me agradecer-te. Obrigada. E eu que não comecei por agradecer, nós arrancámos logo. Eu que agradecer imenso este convite, esta conversa tão boa, tão agradável. Porque é isto que dá sentido à vida, não é? São estes contágios que são Isso. perpétuos. E isso é bom ser perpétuo, é dizer, não nos livramos. Eu vou sempre aqui assim, valeu a pena estar aqui mais um pouco e descobrir que afinal existem pessoas também que se ocupam, se ocupam e se pós-ocupam, mas eles se ocupam de fazer uma diferença positiva na sua vida e depois naqueles que estão à sua volta. E neste caso, através desta Casa Pia, que fez tanta diferença e continua a fazer diferença de tanta gente. E da diferença do nosso país e do mundo, porque sendo almofada também social, de alguma maneira, permite que depois a pessoa se reerga e se reorganize nas suas vidas, não é? Sim. Muito obrigada. Vamos deixar aqui mais informações depois por baixo, no rodapé, nomeadamente sobre este projeto magnífico que a Margarida acabou de partilhar aqui. E quero deixar um repto que é esta escola está a fazer um esforço por ser uma escola zero desperdício, ou resíduos zero, ou lixo zero, há várias expressões, são todas... significam coisas diferentes, mas significam que estamos a viver com mais cuidado. Todas as escolas que queiram fazer o mesmo percurso, nós temos podemos todo contactar o convosco gosto. E tem toda... Sim, a Zero também está interessada em acompanhar outras escolas que se disponham a fazer. O Brasil já vai muito à frente e tem-nos ensinado, tem-nos ajudado imenso neste percurso. Nós vamos em julho à 8ª Conferência Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, que vai ser em Manaus. E vamos lá apresentar, já tivemos em julho passado em Brasília a apresentar este projeto e vamos voltar a apresentá-lo em Manaus em julho. Mas temos todo o gosto em outras escolas que queiram fazer este percurso, em ajudar e em partilhar aquele que foi o nosso caminho e ajudar a fazerem também, porque nós não há volta a dar. Nós temos que nos tornar todos lixo zero. Portanto, quanto mais cedo iniciarmos esse caminho, e nós devemos isso aos miúdos hoje. Nós devemos-lhes isso. É isso que lhes temos que ensinar. Também há outras coisas que têm que aprender, mas nós só à conta deste lixo zero, nós quase que tocamos as disciplinas todas. Né? Com sentido, com significado. Sim. E aí está, e tal coisa, eles percebem. E é uau, aí é uau. Aí é uau. Uau! Obrigada. Obrigada por estar aí desse lado. Obrigados por estarem e muito agradecidos por estarem daí. Já sabem, podem nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify e, portanto, estamos aqui semana a semana para trazer projetos com esta qualidade ou qualidades diferentes, sempre nestas áreas de fazer uma diferença positiva no mundo e nas nossas vidas. Muito obrigado. Continuação de boa dia, boa noite ou boa tarde, conforme. Tá? Obrigada. Tchau.